Olá pessoal, boa tarde. Nós somos o grupo 5, composto pelos membros Ana Júlia, Daniela, Juliana, Jonathan e Matheus Simon. Nosso assunto será sobre o item 18, adequação ambiental, da norma NBR 15575, norma de desempenho em edificações habitacionais. Quando falamos em sustentabilidade e adequação ambiental na NBR 15575, a norma nos mostra que a exigência do usuário neste quesito apresenta 3 critérios: durabilidade, manutenibilidade e impacto ambiental. Sobre as técnicas de avaliação de impacto ambiental, a norma comenta que há muita produção, mas no atual momento não é possível estabelecer critérios e métodos de avaliação relacionados à expressão deste impacto. Os empreendimentos e sua infraestrutura devem, para tanto, ser projetados para minimizar as alterações do ambiente. Neste item, a NBR 15575 determina os riscos a serem levados em consideração ao projetar e implantar o empreendimento, e ele está diretamente relacionado ao entorno. Ela aponta os riscos que devem ser levados em consideração na implantação, tais como o desconfinamento do solo e o deslizamento de taludes. A análise técnica de movimentação de massa é de extrema importância e pode ser gerada de diversas formas, como rolamentos ou deslizamentos. Essa análise é feita por meio de visitas in situ, por ensaios de laboratório e campo e por cálculos em softwares como o GeoSim. A NBR também ressalta os riscos por enchentes, erosões e assoreamentos de vales ou cursos d'água. Como forma de amenizar esse problema, existem diversos dispositivos que visam o aumento da retenção das águas da infiltração, como bacias de detenção e sedimentação, calçadas e sarjetas drenantes, calhas para a captação de águas pluviais, valas, trincheiras e poços de infiltração. Juntamente, a NBR salienta os riscos de lançamento de esgoto a céu aberto e contaminação do solo ou da água por efluentes ou outras substâncias. O setor de construção civil pode contribuir para a diminuição desses impactos ambientais, como a criação de sistemas de tratamento de esgoto. Ainda, em locais nos quais não há coleta de esgoto, é possível adotar soluções paliativas, como fossas sépticas e sumidouros. Outro aspecto importante é a gestão dos materiais no canteiro de obras. Produtos químicos e tóxicos devem ser armazenados em áreas de estocagem impermeáveis, de modo a evitar o contato direto com o solo. Além do descrito anteriormente, a NBR 15575 determina que devam ser atendidos os requisitos da NBR 844 e NBR 11682, que tratam respectivamente de projetos geotécnicos e estabilidade de taludes. O Ministério do Meio Ambiente também traz algumas diretrizes consideradas essenciais ao projetar, como a adequação do projeto ao clima local, atenção para orientação solar adequada, utilização de coberturas verdes e suspensão da construção do solo. Para a implantação urbana, recomenda-se a adaptação à topografia local, com redução da movimentação de terra, preservação de espécies nativas e preferencialmente de usos do solo diversificados, minimizando o deslocamento. Já o item 18.3 da norma, ele fala sobre a seleção e o consumo de materiais, em que ele recomenda que os empreendimentos sejam construídos mediante a exploração e o consumo racionalizado de recursos naturais. Então, essas duas imagens elas fazem parte da minha dissertação, onde eu fui engenheiro dessa obra à esquerda e eu me deparei com esses blocos na tonalidade grafite. Então, no mestrado, eu produzi um bloco onde eu substituí parte da areia pela cinza de casca de arroz. Por que a cinza de casca de arroz? Porque aqui em Pelotas a gente tem várias arrozeiras, então a gente tem, como resultado da produção dessas arrozeiras, a gente tem a cinza da casca de arroz, e ela tem um elevado teor de sílica, então eu optei por fazer essa substituição por areia, e além disso, eu substituo a utilização de um material produzido em escala industrial, que são os corantes, que foram utilizados, por exemplo, na produção dos blocos da imagem à esquerda. Nos dois itens seguintes, a norma fala sobre a utilização de madeiras certificadas, e também a utilização de espécies alternativas. No Brasil, nós temos o FSC, que foi consolidado em 2001, que é o Conselho de Manejo Florestal, em que ele estabelece alguns critérios para essa certificação. E segundo o Instituto Brasileiro de Florestas, esse é o sistema de certificação florestal de maior credibilidade internacional. Ainda no mesmo item, a norma fala sobre a necessidade de implementação de um sistema de gestão de resíduos no canteiro de obras. E isso está diretamente ligado à Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que torna esse plano de gerenciamento de resíduos parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Então, os órgãos competentes, né, que fazem a aprovação de construção de um empreendimento, por exemplo, elas precisam exigir a apresentação desse plano de gerenciamento de resíduos. A parte 1 da norma estabelece que o uso racional da água seja feito com auxílio de peças mais eficientes, como torneiras com aeradores e vasos sanitários que utilizem menos água, visando também mitigar o volume de efluentes. A fim de evitar a contaminação do lençol freático, a norma expressa que o tratamento de esgoto seja feito através da rede pública ou de algum sistema local, considerando as NBRs necessárias. Também a fim de reduzir a demanda de água e minimizar o volume de esgoto conduzido para tratamento, segundo uma nota da NBR 15575, parte 4, é recomendada a priorização de soluções que minimizem o consumo de água e possibilitem o seu reuso, o que abre espaço para soluções como o sistema modular com separação de águas e leito de evapotranspiração e infiltração de ERCOLI 2003, desenvolvido na URICS. Para o caso de reuso de água como não potável, esta deve atender parâmetros de qualidade definidos pela norma e comprovados através de testes. O subitem consumo de energia no uso e ocupação da habitação da norma, então, ela recomenda privilegiar a adoção de soluções que minimizem o consumo de energia. E aqui a gente pode fazer uma analogia, né, que quando a gente fala na busca de eficiência energética num projeto, isso se dá através de um projeto arquitetônico bioclimático e da eficiência de equipamentos e sistemas. E, de certa forma, a norma se remete a isso quando ela recomenda, por exemplo, a utilização da iluminação e ventilação natural, né, de um correto projeto de iluminação e ventilação natural. Está diretamente relacionado à questão do projeto arquitetônico. Como a gente poderia falar de outros aspectos também, como a orientação solar e a definição dos materiais, que também vão interferir. Somado a isso, então, ela recomenda a utilização também de sistemas de aquecimento baseados em energia alternativa. Nós sabemos que o aquecimento de água, o chuveiro elétrico, né, muito utilizado nas residências, é o grande consumidor de energia elétrica. Então, a utilização, né, a proposta de um sistema de aquecimento, como o aquecimento solar, já bastante difundido, tende a interferir bastante, né, nesse consumo de energia, em minimizar esse consumo, que é o objetivo do item. E por fim, então, ela recomenda ainda também que sejam utilizados aparelhos e equipamentos, tanto na execução da obra, e aí ela cita o exemplo de guinchos, serras e gruas, né, equipamentos mais eficientes, como também no uso do imóvel, aparelhos de iluminação, eletrodomésticos, elevadores, sistemas de refrigeração, que tem um consumo menor de energia, e para isso a gente tem no Brasil, então, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que é bastante reconhecido, onde a gente tem os refrigeradores, os condicionadores de ar, todos eles já possuem um determinado nível de eficiência, que pode ser bem interessante, né, no momento da especificação, tanto do projetista, quanto caso a construtora vá entregar no imóvel, enfim, ou do próprio usuário. Podemos então concluir que, com exceção do item referente ao consumo de água e deposição do esgoto, nos demais itens a norma faz recomendações e considerações, mas não apresenta requisitos, critérios e métodos de avaliação específicos para o desempenho da adequação ambiental. Quanto à durabilidade, a norma também destaca que, além de um recurso econômico exigido pelo usuário, a norma também demonstra a vida útil para cada um dos sistemas, seja a estrutura, que deve ser maior ou igual a 50 anos, pisos internos com durabilidade maior ou igual a 13 anos, vedação vertical externa maior ou igual a 40 anos, vedação vertical interna, cobertura e hidrossanitário que demandam 20 anos ou mais. Em outro requisito da norma, quanto à durabilidade, a norma prevê que haja o fornecimento de um manual para os usuários, devendo cada manutenção ter as características preservadas, prevenindo assim a perda de desempenho dos sistemas, elementos e componentes. Todos esses itens são diretamente relacionados à adequação ambiental da norma NBR 15575. Muito obrigado.